Boa noite. Como as revoluções acontecem? Quem causa as revoluções? Quem gera as revoluções? Eric, boa noite, tudo bem? Boa noite, Abraham. Boa noite, pessoal aí que está assistindo esse mais um Lanterna, né? Falar sobre revolução hoje. Sua apresentação tá aqui. Posso colocar já na tela? Não, calma, você está muito apressado, Tá. Eric. Mas que Eu sou, pressa, eu sou calma, ansioso. Eu sou ansioso. calma, relaxa um pouco, Eric. Quem é um revolucionário? Quem é um agente de uma ruptura? Somos nós homens. Você. Pode ser homem, pode ser mulher, mas são pessoas insatisfeitas que estão sendo subutilizadas, pessoas insatisfeitas, isso é com tempo para fazer algo, mas que não estão passando fome, que têm os meios de ação físicos e intelectuais. Quem faz a revolução não é o pobre miserável que está na luta, na mão para a boca, tal. Esse cara, meu, ele está desesperado pelo próximo prato de comida. Quem faz a revolução é uma classe média. Eric, você já teve um momento da sua vida que você não era rico, né? Ah, faz muito tempo. Não lembro direito não, mas já teve um momento que... Quando o seu sonho de consumo, você Hum, já teve um momento da sua vida que o seu sonho de consumo era ter dinheiro para comprar uma caixa de sucrilhos, não é? sim, já. Naquele momento, você era um revolucionário? Cara, acho que não, porque eu não tinha nem como comprar comer o que eu Você queria. conseguia visualizar, pô, eu preciso acabar com todo esse mundo, virar ele, eu tenho, como eu acabo com essa república? Você pensava nisso? Não. Não pensava. Pensava em comprar meus sucrilhos, cara. Você pensava em ter dinheiro para pagar a conta de luz. É, sim, já Depois que eu cortaram a pagar luz. a conta de luz, eu compro o sucrilho, não era isso? Sim. É, já cortaram a luz em casa uma vez, não foi agradável, não. Então, quem está na iminência de perder a luz de casa não é revolucionário. Quem não tem, quem não recebeu investimento intelectual nenhum, não sabe ler e escrever, não existe revolucionário analfabeto. Pode até ter no passado, quando vai pensar sobre o ponto de vista histórico, Maomé era analfabeto, Maomé era analfabeto, mas ele recebeu uma quantidade grande de investimento intelectual. Tá? O Lula, ele não é analfabeto e recebeu uma quantidade grande de investimento intelectual, só que ele queria se dar bem, né? O Lula queria se dar bem, ele queria ele se dar bem. O revolucionário, ele costuma ser um contingente de pessoas da classe média, ou que ascenderam, que chegaram, têm uma formação, têm capacidade intelectual, não estão passando fome ali na hora, ou há 10 anos na miséria. Pode ser por 6 meses, um ano, mas não é aquela fome perene. Não existe revolução que acontece no agreste nordestino, na época, em 1940. Quando o pessoal morria de fome no Nordeste, não tinha revolução. Por quê? Porque quem está morrendo de fome, está morrendo de fome. A revolução acontece em alguns momentos. Outra característica do revolucionário é o mais perigoso, é o jovem homem, um adulto jovem homem com formação, sem mulher e sem perspectiva. Esse bicho daí, meu, é problema. Se o cara for um completo cabeça de bagre, um idiota, escutar música de péssima qualidade, usar umas correntonas, esse cara não é um revolucionário. Esse cara é um bandido, tem o potencial de ser bandido, mas ele não tem potencial de causar uma transformação, uma ruptura na sociedade. É o cara que fala assim, não, deixa eu pensar, eu preciso ter os meios de ação e saber o que eu quero. O que você quer? Aonde você quer chegar?
O que você quer transformar nessa pocilga que é a República Imunda de Deodoro? Porque se você não sabe aonde você quer ir, você não tem como chegar a lugar nenhum. Eu não sei, eu quero escutar, eu quero, como é que eu pode gravar isso aqui depois. Eu quero fazer que nem o que nem o Flávio, né? Cara, meu, chance de fazer uma revolução nenhuma. Eu quero indicar mais 2 ministros do STF. Chance de fazer uma revolução nenhuma. Não, a gente quer confisco alargado. A gente quer pena de morte para o corrupto. Fechar os municípios que não ficam de pé. Cada município, cada região decide se quer ser mais ou menos conservadora, mais ou menos limpa. Agora, se você for sujo e for parar no município que é limpo, você vai para a cadeia, cuidado. Então, isso é revolucionário. Você muda a cara do país. Você muda as interações do país. Nós temos essa capacidade de fazer uma ruptura, por isso que é tão perigoso. Poucas pessoas sabem. Teve um ministro do STF que teria dito que eu e meu irmão eram as pessoas mais perigosas da República. Quando a gente estava em vias de... Quando eu estava em vias de sair do... Eu já tinha saído do Brasil, isso foi na campanha. Foi durante a campanha de 2022. Um empresário pensou em ajudar na campanha e aí recebeu um recadinho, um bom recadinho, que se ajudasse, ele estaria ajudando as pessoas mais perigosas da República, eu e meu irmão. A Tabata Amaral falou que você era perigoso também. A Tabata Amaral falou que eu era perigoso, mas isso teria sido dito por um ministro do STF quando soube que esse empresário pretendia apoiar. É um empresário razoavelmente conhecido e grande, e ele mandou o recadinho. Então, é importante vocês entenderem isso. O MBL é revolucionário, ele poderia ser revolucionário. Ele poderia ser. Para o mal. O PT já foi revolucionário, O PSDB fez uma revolução no Brasil. Uma revolução suave, que é o socialismo fabiano, né? O símbolo do socialismo fabiano é a tartaruga. Ele caminha devagar no processo da transformação. O que nós propomos é uma ruptura. É uma ruptura. Não tem como não propor uma ruptura diante do que a gente vê aí. Se você está numa favela, e eu tive dentro de uma favela, você tem que propor uma ruptura. Mudar tudo. Colocar esgoto, asfaltar, criar, colocar número na porta, transformar o barraco numa casa. Não é... Vamos negociar aqui com... Não dá certo com o traficante. Foi tentado e não deu certo. Não deu certo. Então, é importante ter isso em perspectiva. Países que passaram por revoluções, vários países. A Revolução Americana, a independência americana acontece numa revolução. Como foi essa Revolução Americana? Você criou uma classe média nas colônias, eram 13 colônias inglesas, tinha uma classe média que tinha nascido aqui, só que essa classe média não conseguia ascender. Tinha dinheiro, tinha recurso, tinha fazenda, tinha propriedade, mas ela não conseguia passar para a próxima etapa. Chegava lá e, você continua sendo... mas eu não sou feio, mas você nasceu aqui, você não nasceu na Inglaterra. Então você é um feio estrutural. Exemplo, Abraão, o George Washington. O George Washington, ele não era pobre, um irmão dele tinha propriedades, ele não tinha, mas ele não era pobre, ele não estava lutando para comer, para não tinha uma formação maravilhosa, mas tinha alguma formação, e ele queria ser oficial do exército inglês. Aí os ingleses falaram, não, você não é um cavaleiro, você não fala francês, você nasceu aqui nas colônias, seu pai não é um lord inglês, você é um feio. Não, mas eu tenho capacidade de ação, eu sou uma pessoa capaz. Dá um exemplo, eu faço uma milícia e vou lá brigar com os ingleses, que estão, quando ainda as 13 colônias eram colônias inglesas. Ele se ofereceu, fez uma milícia e foi lá.
cutucar os franceses que na época tinham colônias francesas na América do Norte, era um deles ainda. E foi ali que começou a guerra, foi com George Washington, a French Indian War, que chama. Como ele foi rejeitado, pô, mas eu lutei, eu fiz, não, você continua feio, vou conseguir, você continua feio, você nunca será bonito. O pessoal do Tea Party, o que foi aquilo lá? Eu estou bem, eu estou mobilizado, passou a French Indian War, todo mundo com gosto meio amargo na boca, porque, pô, lutamos e eu continuo feio, porque o caso do George Washington não foi só com George Washington, um monte de colonos ingleses lutaram pela Inglaterra e, ao final, continuavam sendo tratados como cidadão de segunda categoria. O cara sabe atirar, tem propriedade, não está passando fome, e o cara fica zoando comigo? Não é uma boa estratégia. E aí, o que eles fizeram? A guerra foi lutada no mundo inteiro, não foi só a França contra a Inglaterra aqui na América do Norte, foi guerra na Europa, foi guerra no mundo, e o tesouro inglês ficou fraco, precisou aumentar o imposto, e quando aumentou o imposto, inviabilizou negócios dos colonos ingleses aqui nos Estados Unidos. Pô, estou sendo maltratado e agora, com esse aumento de imposto, eu não posso mais trabalhar, porque se eu trabalhar eu quebro, eu tenho esse dinheiro, eu tenho que ir para a roça, diminuir. Cara, eu não quero pagar esse imposto. Se eu pagar, eu sou um cidadão de segunda categoria, não posso votar, não posso subir. Se eu pagar, eu quebro, mas ao mesmo tempo eu não estou passando fome, eu tenho dinheiro para me manter. Cara, eu vou te pegar, vou para cima de você. O começo da Revolução Americana foi isso. Revolução Francesa teve um princípio do mercantilismo, do aumento do comércio, etc. Criou-se uma classe média, essa classe média natural investe mais em educação. A educação na época era basicamente, principalmente, foi feita na área de direito. Então, as famílias dessa classe média que ascenderam com o fim da Idade Média, com o mercantilismo, tinham dinheiro para mandar os filhos estudarem, muitos, uma grande quantidade, uma boa parte foi estudar direito, terminaram o estudo de direito, passou a French Indian War também, aumentou o imposto, a economia francesa, veio uma crise que a safra agrícola quebrou, teve um inverno muito forte, então tinha fome, mas quem fez a revolução não foi o povo que estava passando fome, eram esses filhos de uma classe burguesa com diploma de advogado que não conseguia arrumar emprego de advogado, não conseguia trabalhar como advogado, não conseguia ser juiz, porque o país não tinha crescido na quantidade de vagas que foram feitas para o pessoal estudar e se formar. Estava ocioso. Eles tinham estudado, sabiam história, sabiam as leis, sabiam as coisas, entendiam o que acontecia e falaram, não estou satisfeito. Além disso, o povo com fome. Chegou para o povo miserável com fome. Gritaram, vamos mudar tudo, vamos mudar isso aqui, virar de ponta cabeça. Mas quem conduziu foram essa classe média, esse pessoal que tinha mais recurso, não estava no topo, mas tinha mais recurso e fez a Revolução Francesa. A Revolução Russa, muito parecida. Pobre, mas era muito pobre. Muito parecido. Quem fez a Revolução Russa foram os filhos da classe média, que não estavam satisfeitos, que não estavam preocupados, E a grana principalmente veio da Alemanha para desestabilizar, faltava um empurrão. Essa ajuda que vem de fora também é importante nas revoluções. Quem fez a Revolução Russa? Classe média local, que estava insatisfeita, tal, o povo estava passando fome, teve a Primeira Guerra Mundial, foi durante a Primeira Guerra Mundial, então a Primeira Guerra Mundial, o povo ficou mal. A classe média insatisfeita com a falta de oportunidade. E aí, os alemães, para desestabilizar a Rússia e tirar ela da guerra, deram grana para os revolucionários fazerem a revolução, derrubar o czar
e tirar a Rússia fora da guerra. A Revolução Americana, pela independência americana, teve grana do Império Francês. Os franceses deram dinheiro para os revolucionários e isso viabilizou a vitória dos colonos. Então é importante ter isso em perspectiva. Como acontecem as revoluções. As quedas das dinastias na China está mapeado, porque aconteceu, eles têm um histórico muito grande, 3.000 anos de civilização, e de tempos em tempos um regime cai e é substituído pelo caos, senhores da guerra. Ele está tão documentado que eles sabem exatamente o que acontece. Tem um regime, uma dinastia, ela não consegue atender as expectativas, cai. Quando cai, tem um período que a China se quebra em vários territóriozinhos, com os senhores da guerra conduzindo esse período de caos, reunifica e cria uma nova dinastia. Essa queda pode ser porque teve corrupção e eles não fizeram os diques e os canais lá para controlar a inundação e ter irrigação para produzir arroz. Pode ser porque não reforçaram as muralhas para impedir a invasão do norte dos mongóis. Tem vários períodos ali, tantos casos que eles estudam, mas invariavelmente um fator que desestabiliza é um grupo grande de jovens que foi instruído e não tem espaço para o Império Chinês absorver essa leva de pessoas preparadas para uma nova função que não seja braçal, corporal, etc. O Império Bizantino, as pessoas estudam que ele demorou muito para cair. Demorou muito para cair, o Império Romano Oriental. Porque justamente ele criava essas estruturas para absorver quando havia, ele expandia, mesmo pagando menos, então ele sabia distribuir um pouco essa riqueza do Estado, diminuía um pouco de todo mundo e atendia essa classe média para absorver essas insatisfações. Mesmo com toda a volatilidade política, histórica, o Império, não chamava bizantino, o Império Romano, né, Oriental, bizantino é um termo recente. Ele tinha mais habilidade em fazer isso. Então, é importante ter em perspectiva tudo isso que eu estou falando, porque quem são os agentes revolucionários? De novo, pessoas que têm capacidade, foram desmobilizadas, têm recursos para se manter, por exemplo, não estou precisando vender o almoço para comprar janta, em grande quantidade. Eu estou descrevendo o Brasil. Quantidade de pessoas, filhos da classe média, que conseguiram um diploma e estão guiando Uber, porque o Brasil não tem perspectiva nenhuma, vai piorar. Essa reforma tributária vai arrancar o toco. Vai arrancar o toco. Então, mistura um pouco da Revolução Americana, né, que, a fagulha que faltava foi a taxação. Preciso aumentar os impostos para pagar o esforço de guerra. Aumentou o imposto, foi a fagulha que faltava. Mistura a quantidade de jovens que se formaram, estão preparados e estão em casa, estão guiando Uber, não estão passando fome, mas ao mesmo tempo não tem perspectiva de casar, ter filho, fazer alguma coisa que presta com a família. Você pode anestesiar, voltando para o Império Romano. Tinha períodos que eles tentavam anestesiar com pão e circo, distribui pão, faz festa, bacanal, estraga a população e beleza, vamos tocando aí. Há essa estratégia do carnaval, das drogas, da música péssima, da promiscuidade, da falta de identidade. Isso é emasculação masculina, emasculação do homem, né? Mas eu vejo um ambiente extremamente fértil para uma revolução no Brasil. Está juntando várias características ao mesmo tempo. Reforma tributária, classe média perdendo rapidamente tônus. Abraão, mas por que não há revolução em Cuba? Porque não tem mais classe média. Isso é uma coisa que os comunistas fazem com muita habilidade. O Lula
Não é comunista, ele é um socialista sindicalista que queria se dar bem, viver como bilionário. O comunista, ele chega ao poder, ele fecha o regime e uma das coisas que eles fazem é se livrar de 20 a 30% da população. Manda embora ou mata. Na União Soviética, 20 a 30%, acabou. Revolução Bolchevique, ali, aqueles anos de Stalin, 20 a 30% liquida. Por quê? Porque você caça, você persegue, você até o cara, meu, ou vai embora ou morre. O Camboja, né, o Khmer Rouge, matou 1/3 da população. Quem ele mata? Quem usava óculos, quem sabia ler, quem falava francês. Estava passando um grupo de pessoas, o cara falava em francês, quem respondia já matava ali na hora. Usar óculos quer dizer que sabe ler. Matavam. Quem usava óculos no Khmer, no Camboja, eles matavam. Mataram 1 milhão de pessoas, sobram. 1/3 da população, tinham 3. Então 3 milhões mataram 1. Então, Cuba não mataram tanto. Mataram 1% da população. Por que em Cuba matou só 1% da população? Matar 2 milhões de brasileiros. Por que Cuba matou só 1% da população? Porque eles mandaram para os Estados Unidos e para a Espanha, principalmente para os Estados Unidos, 20% da população. 20% dos cubanos moram nos Estados Unidos. Venezuela se livrou, porque você manda embora a classe média, automaticamente sobra 20% a mais de casa, de comida, de água. Se hoje o Brasil, ao invés de 210 milhões de habitantes, num período muito curto de tempo, em 5 anos, passasse para 160 milhões de habitantes, acabava o problema habitacional do Brasil. Ao mesmo tempo, quem sairia do Brasil? Classe média, o pessoal que vai brigar, que vai lutar, que tem capacidade de se manter, que pode ter uma arma em casa, mesmo que seja escondida. Em Cuba, bando de miserável, passando fome, indigente, não tem capacidade de lutar contra o regime. Então é importante ter isso em perspectiva. Quem faz a revolução é a classe média. E tem que ser no momento adequado. O Brasil tem. O Brasil é um regime. No Irã, dá para fazer a revolução, eles têm uma classe média lá. Mas o regime é muito sanguinário. Mataram 50 mil pessoas agora. Foi uma avaliação errada dos Estados Unidos, achando que se a gente jogar bomba, desestabiliza o regime, a população se rebela, se rebelaram, e os caras mataram 50 mil manifestantes agora. Esses últimos meses mataram 50 mil. Então, esse que é o desenho que eu vejo. E eu pensei em falar sobre isso, por quê? Porque teve um comentário no meu YouTube, comentário mentiroso, maldoso, totalmente errado, contando um monte de mentiras a meu respeito, justamente, que agora eu vou explicar, que mostra como o PT, a esquerda, me desmobilizou e me empurrou para uma rota revolucionária. Eles me empurraram para essa rota. Porque você está ganhando dinheiro, tal, está lutando, está trabalhando, está fazendo. Cara, deixa eu tocar minha vida. Ah, mas tem coisa errada. Aqui nos Estados Unidos tem um monte de coisa errada. Só que não a ponto de desmobilizar parcelas grandes da classe média. No Brasil, essa sana do PT, essa piora, tem desmobilizado. Tá rumando para isso. E um pouco da minha história reflete isso. Põe a apresentação, por favor, Eric. Eu adoro essa foto. Eu acho essa foto tão representativa do que é o PT e do que é o Lula. Eu acho fantástico. Ele fez isso com todos nós. Tem como ampliar aqui? Então, esse cara daqui será processado, porque ele falou várias mentiras, agrediu várias coisas. Então, aqui ele falando aqui, eu fali o banco e foi chutado de lá, resultado da competência dele. Então, vamos lá. Depois ele fala que uma desgraça dessas tinha que estar na cadeia, né? Então, visivelmente ele está me agredindo, né?
sustentando e dando boa vida para malandro no exterior, né? Uma desgraça, não esbravejando que nunca teve. Você deve ser um daqueles gados fiéis do Farol da Liberdade, sustentando e dando boa vida para o exterior. Então, esse cara daqui será processado, ele tem que provar. Ele tem que provar. Será processado que eu quebrei o banco. Isso é crime contra o sistema financeiro. O Rodrigo Maia lançou essa, que eu quebrei o banco. Só que o Rodrigo Maia era parlamentar, era presidente da Câmara dos Deputados, e aí tem imunidade parlamentar para falar o maior absurdo que seja. Hoje em dia, o Rodrigo Maia está trabalhando com o André Esteves, que foi preso na época que o Brasil prendia corrupto, e está lá fazendo sabe-se lá o quê. Por quê? Porque o mercado financeiro todo caminhou para uma direção, o Brasil inteiro caminhou para uma direção errada. Pessoas suspeitas de corrupção, de fazer atividades erradas, elas estão hoje tocando os negócios. Enquanto que, se você quiser cumprir a lei, fazer tudo certo e lutar contra isso, você é inimigo do sistema. No caso, ele caiu, esse cara daqui caiu no mesmo erro do Iago Montalvão, né? Então, contaram uma mentira para o Iago Montalvão, que era o presidente da Uni, contaram uma mentira para ele, que eu estava processando a minha mãe para arrancar todo o patrimônio da minha mãe. E ele falou isso. Minha mãe já tinha morrido há mais de 20 anos. Eu nunca processei a minha mãe. E o Iago Montalvão foi processado e perdeu. Por quê? Porque ele caiu na mentira dos outros, foi no embalo, me ofendeu, mas aqui ele me ofendeu muito mais. Esse cara aqui está me ofendendo em todas as frentes. Então vamos lá. O Banco Votorantim, eu vou repetir, ele nunca faliu. Ele não faliu, o Banco Votorantim não quebrou. O que aconteceu? Deixa eu contar um pouco a história do Banco Votorantim. Ele começa como um projeto muito pequeno. Quando eu entro no Votorantim, tinham 100 funcionários ao todo. Eu fui o 100º funcionário do Banco Votorantim. Entrei em 94. Ele vem crescendo e se tornando uma parte grande do Grupo Votorantim. Aí o que acontece? Vem uma crise ali em 2008, e o Grupo Votorantim, não o banco, o Grupo Votorantim toma um prejuízo. E o Grupo Votorantim não tem mais como ser o único acionista de um banco que ficou muito grande. Eles viam como o mercado financeiro olhou e falou: o Banco Votorantim está muito grande para um grupo que levou uma trancada, um prejuízo como esse. O Safra tinha levado um prejuízo igual. Aracruz levou, Aracruz era metade Safra, metade banco, mas o grupo levou, além da Aracruz, levou também no grupo. E aí o grupo teve que vender uma parte do banco. O banco não levou, não quebrou e não tinha nem perdido dinheiro na crise em 2008. A gente estava bem posicionado. Nós estávamos ganhando dinheiro e bem posicionados na crise. O grupo que levou prejuízo e teve que vender. Vendeu para quem? Vendeu para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil comprou, na época ainda era o Palote, mas já caiu o Palote e virou o Mantega. Quando o Mantega vem, ele já vem a turma ali que acabou sendo até presa, como o Bendinho. Quem chega lá ao Banco Votorantim, chega um cara que era mais razoável no trato, mas logo depois já vem o Bendinho. Até aqui não tinha problema nenhum. Eu já não era mais economista-chefe do banco. Mas o banco estava bem posicionado, nunca tinha perdido dinheiro, estava tudo certo. Só que a agenda do PT para comprar o Banco Votorantim não era para ter uma gestão focada em retorno ao acionista de uma forma sustentável e equilibrada. Não era para ter foco num comportamento normal do mercado financeiro, de um banco, de uma instituição financeira saudável. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso, põe a apresentação. Quem está falando, quem falou isso foi o Lula.
Você vai à inteligência artificial, tem um monte de reportagens aonde, aqui, ó, Lula comenta que comprou o Banco Votorantim para. Foi isso que eu coloquei para a inteligência artificial. O presidente Lula comentou que a aquisição de uma fatia do Banco Votorantim pelo Banco do Brasil em 2009 teve como objetivo combater a escassez de crédito de mercado e injetar liquidez na economia durante a crise financeira global, aproveitando a forte atuação da instituição financeira. Como é que ele combateu a liquidez? Ele comprou o Banco Votorantim. Pode ampliar de volta, por favor. Ele ampliou. Ele comprou o Banco Votorantim e aí, de uma forma indireta, fez com que a financeira do banco, a BV Financeira, aumentasse muito o crédito de uma forma irresponsável, de uma forma errada. Não é irresponsável, foi feito, havia um estímulo para fazer isso. Pô, Abraão, mas como deixaram? Muito bem, a primeira coisa, eu participei, eu era diretor estatutário, era diretor alto do Votorantim. Eu era sócio, né? O estatutário é um sócio. E eu participei desde o começo, quando eu ainda não era sócio, do projeto inicial da BV Financeira, uma folha de papel, eu estava, tal. Só que em algum momento, como todo mundo sabe que eu sou bravo e não topo fazer coisa errada, tal, eles acabaram me afastando da financeira, me tiraram da financeira. E eu não tinha mais nada a ver com... Eu não participava de reunião, eu não conversava com ninguém na financeira, não tinha mais contato nenhum. Formalmente, eu não tinha nada a ver com a financeira, financiamento de automóvel, não é nada. Eu tinha corretora, eu ainda tinha alguma ingerência na área de economia, porque eu fui premiado pelo Banco Central por métricas como vários anos como melhor economista, entre os melhores economistas do Brasil. Mas eu estava focado na corretora, basicamente na área internacional do banco, na área internacional. Eu era responsável pelo Nova York, por Londres, pelos escritórios de Nova York e de Londres, e a corretora. Aí o que acontece? Tinha um diretor comercial que fazia a produção e tinha um diretor na retaguarda, diretor estatutário, a BV Financeira era enorme. Ele cuidava do quê? Calibrar os modelos para concessão de crédito. Ó, não pode conceder crédito para esse cara, porque esse cara não vai pagar. Como você aumenta o seu mercado? Como você amplia rapidamente Como você faz isso que o Lula está dizendo? Favorece a liquidez, aumenta a liquidez da economia como um todo. Pega uma financeira grande e tira as travas qualitativas. Bicho, dá crédito para todo mundo. Pô, mas o cara não vai pagar, depois a gente vê. Esse problema a gente resolve depois. E esse diretor acabou fazendo isso. E, coincidentemente, o pessoal do Banco do Brasil, Bendini, que acabou sendo preso depois, junto com o Caffarelli, junto com o Ivan Monteiro, eles acabaram promovendo esse diretor da BV Financeira, que destravou os créditos, para ser vice-presidente. Ele destravou e foi premiado. O cara que estava lá há alguns anos, estava há uns 4 anos lá, tocando direitinho, teve a compra do Banco do Brasil, destravou e foi premiado. 6 meses depois, 3 meses depois, o pessoal ali começou a falar, aconteceu uma coisa errada aqui, o pessoal destravou, enfiou o pé na jaca aqui, foi muito, a gente não podia ter dado tanto crédito assim, não, tá errado, demos crédito para quem não podia. Mas já estava, vice-presidente, virou vice-presidente, ele ficou vice-presidente, não foi 3 meses, 4 meses. Porque apareceu inadimplência, na lua, no talo. E aí teve um prejuízo, o banco não quebrou, na financeira, financiando automóveis. Eu não tive nada a ver com isso. Volto a mostrar, posso mostrar de novo aqui, mas veja. Fechou esse processo, o Banco Central foi investigar o que aconteceu, tão grave que foi. O cara foi mandado embora, esse diretor foi mandado embora, esse vice-presidente era vice-presidente, foi mandado embora. E aí o Banco Central foi investigar.
todos os diretores da BV Financeira, eles entraram num processo chamado de gestão temerária. Alguns diretores do Banco Votorantim também entraram. Quem participava do conselho, quem teve acesso à informação, também viraram réus num processo de gestão temerária junto ao Banco Central do Brasil. O Banco Votorantim não quebrou. É crime falar que o Banco Votorantim quebrou. Está previsto, artigo penal. O Banco Votorantim teve um prejuízo. Eu não fui colocado como réu no processo, porque eu não tinha como ter informação e evitar que houvesse essa expansão de crédito. Talvez o Lula tivesse mais condição do que eu. Eu não tinha condição. E não fui colocado. Eu fui um dos poucos diretores estatutários de todo o Banco Votorantim que não foi inserido nesse processo. Então, é mentira. Esse cara será processado por várias mentiras que ele comentou aqui. Tá? O Banco Votorantim não quebrou. Foi um prejuízo. Depois desse prejuízo, o Grupo Votorantim não queria menos, queria distância, não quero mais banco. Eles estavam resolvendo os problemas deles lá. Aí o que aconteceu? O pessoal ali, Bendini, que foi preso depois, Ivan Monteiro, Caffarelli, pediram para tocar toda a diretoria do Banco Votorantim, todos os diretores do Banco Votorantim, e colocar a turma deles. Tá bom? Aí, gradualmente, foi sendo trocado todos os diretores e eu fui trocado também. Tá? Então, essa é a história. O Lula acabou me desmobilizando, senão eu estaria se bobear até hoje lá, tocando a minha vida no Banco Votorantim. Se não fosse pelo Lula, talvez até hoje eu tivesse de boa no Banco Votorantim. Graças ao Lula, eu saí de lá. Saí de lá, eu tentei vender a corretora Votorantim para outras empresas e tal. Eles preferiram fechar a corretora Votorantim. Daria para vender 300, 400 milhões fácil. As razões aqui seriam uma outra live. Tive reuniões. Só que à medida que eu fui tendo reunião para apresentar a ideia, eu não sabia, fui ao Odebrecht apresentar. Na época eu não sabia que o Odebrecht era aquilo lá. Eu não tinha dimensão do tamanho do buraco que era o Odebrecht. Eu fui à JBS, que eles estavam criando o banco original na época. Eu não podia imaginar que Tive reunião com o Henrique Meirelles para ver isso. Péssimo. Tentei vender para o UBS. Foi o UBS? Eu acho que foi o UBS. Eles fizeram a proposta. A gente quer comprar metade. O Banco do Brasil falou não. Não queremos vender. Então, e no final fecharam. Trocaram toda a diretoria. Tem mais um detalhe, eu já estava fora do banco, já tinha me desligado e tal. Aí tem uma que eu sei. O Eike Batista quebrou. Na semana anterior do Eike Batista quebrar, essa diretoria toda trocada, o presidente que veio do Santander, aceitou uma fiança do Eike Batista que estava... Isso é, o Santander tinha um risco de 500 milhões na época, 500 milhões de reais, e na véspera, assim, passou para o Votorantim. E o prejuízo ficou no Votorantim. Tudo isso aí está documentado, tem matéria da época. Isso daí, para explicar, é muito difícil. É muito difícil. Eu já estava fora. Então, veja, é tão errado o que você falou, nem sei quem é esse cara. A gente já viu imagem, já sabe do canal no YouTube, já sabe quem é. Agora tem que abrir o IP, ele será processado. Mas é tão grave, tão errado o que você falou, que nem a esquerda fala essa bobagem. Só o Rodrigo Maia, que eu considero uma pessoa despreparada, uma pessoa
eu considero ele totalmente despreparado para falar qualquer coisa sobre o mercado financeiro, e na época ele estava furioso comigo porque eu não deixei ele fazer as coisas lá no Ministério da Educação, que acabou inviabilizando ele, inclusive, a ser reeleito presidente da Câmara. Mas é tão errado isso aqui, que nem o PT, que falou alhos e bugalhos a meu respeito de mentira, ousa falar uma minhoca dessa, porque ela sabe que a resposta vai ser essa. O Lula é mais responsável do que eu pelo prejuízo que a BV Financeira tomou. O banco nunca quebrou, está aí até hoje. Tá? Então, isso daqui foi como eu me desmobilizei. Depois ele continua, põe lá de novo o blazinho dele. Obrigado, Eric. Deixa eu ver aqui, onde é que está. No fim, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo. No fim, vemos que é um mendigão do Pix internacional. Então, agora você vai ter que provar que eu recebo dinheiro dos Pix, do Farol. E no final desse parágrafo, ele fala: congelou recursos da educação, ou seja, dá menos dinheiro para a educação. Ele vai ter que provar que eu congelei. Pode falar, ele contingenciou, mas dei menos recursos para a educação, na verdade. Ao longo dos últimos 30 anos, você teve apenas 3 anos que o orçamento do MEC foi integralmente gasto e repassado para as escolas, universidades, etc. E tal. E o meu foi um deles. Por quê? Porque eu combati, como eu limpei e cortei toda a sacanagem, sujeira, eu fiz espaço para não somente pagar tudo, então aí você está mentindo, mas eu fui o único caso registrado que eu mandei além do orçamento. Então, no final, como a gente cortou tanta coisa errada, e dessas coisas erradas, muitos indícios de corrupção, sobrou dinheiro só para as universidades, para várias outras áreas. Só para as universidades que reclamavam para caramba, tinha 250 milhões disponíveis, 250 milhões além do orçamento, mas não podia gastar assim, então dá o dinheiro aqui que eu vou gastar como quer. Era assim que as universidades pediam. Sem brincadeira, veio gente, professor da Federal de Brasília, falar assim, me dá o dinheiro. Eu falei, não, tem que me dizer onde você vai gastar. Esses 250 milhões era para terminar a obra ou para colocar painel fotovoltaico para diminuir a conta de luz. E aí sobrar dinheiro. O último parágrafo, nova mentira, eu acho que ele está muito enrolado. Tem processos em curso aqui no Brasil, tanto cíveis quanto criminais, que eu saiba eu não tenho, tá? Você vai ter que provar isso. E foi convidado a explicar sobre corrupção no Fundeb. Rapaz, o que é o Fundeb? Eles criaram, aumentaram em 40% o gasto com o fundo de investimento em educação. Eles queriam criar, e eu era contra. Por quê? Porque eu acho que você não pode aumentar os gastos sem antes combater a corrupção. E eles aumentaram 40%. Eu sou a favor de baixar imposto, não aumentar os gastos numa área que você ainda tem fortes indícios de corrupção. O aumento de 40%. Eu falei, eu sou contra. E está documentado que eu fui contra aumentar o Fundeb antes de você discutir como será gasto e ter certeza que não haveria desvios com corrupção. Está documentado isso. Está documentado isso. E aqui o que você está falando é que fui convidado a explicar, vai ter que mostrar quando, onde, por quem eu fui convidado a falar sobre corrupção. A pergunta era simples, onde estava indo o dinheiro? Quem fez essa pergunta fui eu. Para onde iria o dinheiro? Mas o covarde correu para os Estados Unidos sem prestar esclarecimento. Vou ter que provar que eu sou covarde também. Eu acho que você está, assim... Eu acho que é o pior processo que eu já vi. Com mais ofensas graves. Porque não é um cara que está com raiva e me chamou de idiota ou de palhaço. Ele construiu uma série de mentiras realmente para me destruir a reputação. E com maldade, né? Com muita maldade.
Então, eu acho que você deveria procurar rapidamente um advogado. Tá? Aqui ele repete as mentiras, tá? Faliu o banco, foi chutado, incompetência. Fiquei 18 anos no Votorantim. Enfim, ficou aqui contando um monte de mentira a meu respeito. Acho que você está muito mal, numa situação muito delicada, tá? Muito delicada. Então, aqui eu já falei. E como eu continuei me desmobilizando, eu saí de lá, fui para um fundo de investimento da Quest, que é hoje a Azimuth. Fiquei lá um ano. Foi bom. A gente montou um fundo lá. Eu estava comandando. Eu fui para lá porque a gente montou um fundo de 300 milhões de reais. E esses 300 milhões de reais, a gente ficou um ano administrando esse fundo. Foi um período bom. Só que não havia perspectiva, não estava vendo como. E o Arthur, ao mesmo tempo, estava na Federal de São Paulo. Quando apareceu a oportunidade de uma vaga na Federal de São Paulo, eu larguei a Quest, prestei o concurso e passei. E fui para a Federal de São Paulo. Isso é, se o mercado tivesse bom, as coisas estivessem funcionando, fosse fácil, não tivesse, o Brasil não tivesse sendo destruído pela Dilma, eu talvez tivesse ficado desenvolvendo fundos de investimento. Mas como eles destruíram lá também, ou dificultaram muito, eu acabei falando, quer saber, eu vou investir aqui na minha carreira acadêmica. Vamos ver aonde ele. Acho interessante ser professor, acho que abre portas, acho que pode ser divertido. Vou continuar fazendo meus investimentos, vou continuar vendo as coisas. E fui. Cheguei na Federal de São Paulo, escola de negócios. Pessoal de esquerda, pessoal de PT, só doutrinando, espremendo, dificultando as coisas, fazendo. Beleza. Meu condomínio, minha casa, um lugar fechado. É fechado porque não é que eu. Aqui não. Eu não gosto de pagar a portaria, é fechado porque a criminalidade na lua, a petista querendo abrir o meu condomínio, abrir os condomínios de todo o estado de São Paulo. O meu como era o primeiro que foi fechado legalmente, estava na escritura que era fechado, queria abrir, porque se abrisse o meu, podia abrir o Alphaville. Podia abrir todos os condomínios. Aí eu me envolvi no quê? Eu me envolvi num projeto de lei na Câmara dos Vereadores para mudar a lei, porque o promotor que estava querendo fazer aquilo tirou sarro, falou, vai lá, muda a lei, bobão. Não falou bobão, falou, muda a lei. Falei, boa ideia, vamos mudar a lei. Aí eu fui lá, a gente mudou a lei. Mas, pô, sempre me gerando problema, sempre, a gente quer tirar sua casa, a gente quer tirar o seu emprego, a gente quer dificultar a vida na universidade, sempre te apertando, sempre te detonando. Me tiraram o país, eu tive que sair do Brasil. Foram ver a minha casa que não estava à venda para comprar a minha casa, comprar sabe lá como, com que preço e por onde, não estava à venda. Minha família teve que sair do Brasil. Eu fui sendo expelido e desmobilizado do Brasil continuamente. Tem um filme que a gente já citei várias vezes, é O Patriota, onde o Mel Gibson, ele não quer ir para a guerra. Eu não quero ir para a guerra, a guerra é ruim, atrapalha a vida, morre gente, é uma droga, é uma porcaria. Eu quero tocar minha vida, eu quero ter minha plantação, criar meus filhos, tocar minha vida. Não. O cara vai até tua casa, queima a sua casa, mata o teu filho, te destrói. Agora, beleza. Agora a gente vai para a briga. O Lula, ele foi até a Universidade Federal de São Paulo, lugar onde eu fui concursado, trabalhei, montamos uma escola de negócio, tirar sarro, que eu tinha sido chutado da Federal de São Paulo. Vira pessoal. Essas coisas viram pessoal. É pessoal. A gente montou o SES, o Centro de Estudos em Seguridade, que deu origem ao Farol da Liberdade. Né?
e começamos a falar com instituições. Fizemos um trabalho muito legal com o CFA, que é um instituto global para analistas do mercado financeiro, com o Instituto de Resseguros do Brasil, com a Brasilprev, várias empresas, coisa boa. E isso permitiu o dinheiro, não deu muito dinheiro, mas esse dinheiro permitiu a gente desenvolver pesquisa, chamar professor de fora, fazer o trabalho que a gente acabou fazendo lá com o Bolsonaro. A gente pagou as viagens para o exterior, esse dinheiro aí. Rapaz, teve um concurso, uma disputa, que era para melhorar o IPREM, que é o Instituto de Previdência do município de São Paulo. A gente ganhou, ele foi anulado, porque não saiu, foi anulado, refizeram, e quem estava disputando a primeira vez ganhou na segunda vez. Então, assim, cara, o tempo inteiro, se eles tivessem deixado a gente um pouco menos, a gente falando, eu, meu irmão, todo mundo aqui, se o PT não tivesse sido tão voraz, se o Brasil não tivesse sido destruído tanto, se as coisas não tivessem sido tão ruins, tivessem destruído só metade do que eles destruíram, talvez a gente estivesse tocando a nossa vida, beleza. Tem criminalidade, mas não é tão ruim. Tem imposto, mas não é tão ruim. Tem cocô na praia, mas não é tanto. Tem sacanagem no ensino das escolas, mas não é tão absurdo. É que eles vão no limite, eles vão para realmente arrancar tudo, arrancar o toco, pegar tudo. E o pegar tudo não te dá outra opção a não ser brigar. Tá? Essa é a minha história, essa é um pouco do que eu vejo o ambiente de gerar revolução. Tá bom? Espero que tenham gostado. Eric, vamos para as perguntas? Vamos lá. Abraham, pessoal, vão deixando as perguntas aí. Eu queria falar o seguinte, eu espero que tenham gostado, menos você, que sei que, pelos seus comentários, você é habitué dos meus vídeos, porque você foi preciso em muitas coisas que eu digo e falo, então você foi com muita maldade mesmo. Então, você aí que vai levar esse processo, cara, sempre tem juiz que eventualmente pode falar que não, tá no direito. Mas você foi assim, não é que você me chamou de idiota, bobo, feio e burro. E que eu deveria ser morto. Ali, cara, você caprichou, cara. Você tem umas 20 ali, cara. Então eu espero que você não tenha gostado e durma pensando nisso, tá bom? Ou não durma, né? O processo está vindo, viu? Fica tranquilo, esse processo já vem recheado, grossinho. Tá? Boa. Vamos para as perguntas aqui, comentários? Você que não é membro do canal, desejo um bom final de semana. Então, sexta-feira você pode ver esse vídeo. E desejo um bom final de semana. Abração. Beijo no coração.